Olá, meus queridos e meus amados irmãos, amigos, a todos que nos acompanham, todos vocês que nos assistem, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. E eu tenho o imenso prazer e satisfação de cumprimentá-los a você, a sua casa, a sua família, na paz de Cristo Jesus. Que esta paz permaneça em nosso coração, não só hoje, não só agora, mas que seja para toda a eternidade. Eu quero agradecer ao Senhor por este momento. Agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado seus afazeres, cancelado seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra do Senhor. Eu peço, queridos, a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente. Meus amados irmãos, todos nós recebemos uma missão, uma ordenança do próprio Senhor Jesus. Aonde Ele nos mandou, aonde Ele nos orientou, nos enviou a fazer discípulo de todas as nações. E ao fazer discípulo, temos que ensiná-los. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ensiná-los os discípulos. Não é somente fazer o discípulo, louvado seja o nome do Senhor, e deixar do jeito que Ele quer. Temos que ensinar. Mateus, capítulo de número 5, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz, nos mostra, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Queridos, nós percebemos o desejo, o empenho, a vontade, a dedicação de Jesus a ensinar os seus discípulos. Os discípulos de Jesus tinham a humildade de reconhecer, de aprender os ensinamentos do seu mestre. Louvado seja Deus. Muitos de nós quer crescer, quer palmilhar uma longa trajetória, mas não temos a humildade para aprendê-los de quem já tem uma estrutura, uma base doutrinária enraizada. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos de nós quer crescer, mas não quer ter a humildade de aprender com o seu mestre. Não quer ter a paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse que o seu povo perece por falta de conhecimento.
Louvado seja o nome do Senhor. Se nós pretendemos obedecer à vontade do nosso Mestre, se nós pretendemos desenvolver aquilo que o nosso Mestre tem a nos entregar, nós temos que ter humildade para também aprender. Muitas pessoas querem caminhar ou querem ir uma longa caminhada sem estrutura, sem uma base fundamentada. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que Jesus aqui está ensinando, instruindo os seus discípulos. O mestre, ele tem que ser capacitado para ensinar. O discípulo, ele tem que ter a humildade para aprendê-lo com seu mestre. Muitos de nós querem crescer, louvado seja o nome do Senhor, mas não quer ter marcas da estrada. Louvado seja o nome do Senhor. A gente quer crescer, mas quer crescer um crescimento sem dor. Muitos de nós querem crescer, mas não tem a humildade para aprender, para ouvir alguém que já tem uma longa trajetória. É aquilo que já disse, quero voltá-los a dizer. Você pode até iniciar a jornada quando você não tem humildade para aprender de quem já tem experiência. Você pode até iniciar a caminhada, mas se você não tiver humildade, você não vai muito longe. É necessário que você tenha humildade e que você ouça quem já tem experiência do assunto. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui estava preparando os seus discípulos para uma grande missão. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e amigos, o negócio não é só pregar, o negócio não é só evangelizar. Você necessita ter estrutura. É necessário que você tenha uma base de fé estruturada através do ensino da palavra de Deus. Veja que Jesus aqui está ensinando os seus discípulos, está orientando os seus discípulos da forma, do jeito que eles o deveriam, louvado seja o nome do Senhor, encarar a grande missão. No versículo de número 3, veja o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Irmão, eu quero iniciar uma caminhada. Eu quero iniciar uma grande trajetória. Tenha humildade para aprender. Tenha humildade para ouvir. Muitas vezes, amados, a gente só quer falar e a gente não quer ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Você nunca vai entender a minha necessidade. Eu nunca vou entender o que você precisa, necessita, se eu não tenho humildade para te ouvir. Se você não tem humildade para me ouvir, é necessário que haja o entendimento de ambas as partes, tanto do mestre, como também
do discípulo. É necessário que haja esta humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba-se que o versículo de número 3 diz que o céu não é dos arrogantes, o céu não é dos prepotentes, o céu não é daqueles que se declaram, que se autodeclaram mais espiritual do que as outras pessoas. O céu não pertence a ele. Porque tem pessoas que se acham autossuficientes, se acham que eles são o dono da história, mais espiritual, mais capacitado do que as outras pessoas. O céu não pertence a eles. Segundo a palavra de Deus, diz que o céu é dos humildes. Louvado seja o nome do Senhor. O céu é daqueles que têm a humildade, a mansidão, a paciência, têm os seus ânimos controlados pelo Espírito Santo. É desses aí, ou é para esses que pertence o céu? No versículo de número 4, a palavra de Deus diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que o versículo de número 3 diz que o céu é dos humildes, dos pobres de espírito. Mas o versículo 4 entra em ação e orienta-nos e nos diz, nos informa, que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Louvado seja o nome do Senhor. Então o céu pertence a esses, os mansos, humildes de espírito, e também os que choram, os que se derramam, os que se humilham perante a presença do Senhor. Versículo de número 5. Bem-aventurado os mansos, não é os arrogantes. Bem-aventurados os mansos. O céu pertence aos mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. A terra pertence aos mansos, aos humildes de espírito, os que choram. Louvado seja o nome do Senhor. Herdarão a terra aos mansos. Bem-aventurados que têm fome, sede de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Não é de fazer injustiça, porque tem pessoas que querem fazer justiça com as suas próprias mãos. Tem pessoas que não têm a humildade, a paciência de esperar Deus agir. Ele quer agir por conta própria. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer agir por conta própria. O céu não pertence a estas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado os que têm fome, os que têm desejo, os que querem se saciar de sede, não de água, mas sede de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. O cristão, o servo de Deus, nunca deve tomar decisões precipitadas. Nunca deve tomar decisões, não deve agir com as suas próprias mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados misericordiosos, isso aqui é ensinamento de Jesus para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão do Senhor misericórdia, favor imerecido. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, tudo que somos, devemos a Deus, glorificar a Ele, agradecer a Ele, ser grato a Ele, porque o ser humano não merece nada. Tudo que vem é do Senhor. Tudo que somos é por meio do Senhor. É Ele, e é por Ele, e é para Ele que nós, louvado seja o nome do Senhor, estamos aqui. Bendito seja Deus. Então tenha humildade, seja humilde, manso. Louvado seja o nome do Senhor, porque o céu pertence aos mansos, humildes de espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Para esse, deles é o céu. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. O texto prossegue dizendo, este capítulo, nos orientando: bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Por que, irmão Lucivão? Porque verão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que alguém pratique injustiça contra você, por mais que alguém te apedreje, por mais que alguém te maltrate, por mais que alguém te despreze, por mais que alguém não te valorize, não dê a você o devido valor que você mereça. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique triste, não fique desanimado. Louvado seja o nome do Senhor, porque o versículo de número 8 nos deixa claro, nos afirma, nos garante, com toda segurança: bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O céu pertence aos limpos de coração. Ver a Deus, queridos, não se vê de qualquer jeito, de qualquer forma. Contemplar a face do Senhor, meus amados, é algo que todo dia nós temos que matar o velho eu, deixar sair de nós tudo aquilo que não agrada a santidade do Senhor. Então o céu é para os limpos de coração, porque verão a Deus. Versículo de número 9. Isso aqui é ensinamento da palavra de Deus. Isso aqui é Jesus ensinando, instruindo, orientando os seus discípulos. É Jesus ensinando os seus discípulos. Versículo 9. Bem-aventurado os pacificadores. Veja que o versículo de número 9 diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. O versículo de número 9, louvado seja Deus, o versículo de número 9, nos diz que bem-aventurados pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Só corrigindo, o versículo de número 8 diz que bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O versículo de número 9 diz que bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados, que apacentam, os que têm paciência para ensinar, para apacentar. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a missão do mestre, é ser pacificador. Louvado seja o nome do Senhor.
ensinar, ter paciência com seu discípulo. Louvado seja o nome do Senhor, ter a humildade para dar os ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Versículo de número 10. Bem-aventurados perseguidos. Veja bem, olha a qualidade dos discípulos de Jesus. Perceba-se que os discípulos de Jesus foram ensinados, louvado seja o nome do Senhor, todo o ensinamento aqui que Jesus deu. E ele prossegue dizendo, no versículo de número 10, que bem-aventurado é os perseguidos por causa da justiça, porque deles, louvado seja o nome do Senhor, é o reino dos céus. Não fique triste, não se desanime se você está sendo perseguido. Essa é a verdadeira marca do cristão. Esta é a verdadeira identidade do servo de Deus, os que são perseguidos, porque Jesus foi perseguido. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Preste atenção. E vos perseguirem. E mentindo disserem todo mal contra vós. Eu estou encerrando, mas o versículo de número 12 nos manda ficar triste, nos manda desanimar. Não. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Por que, irmão do Senhor? Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se eles passaram, suportaram, pedimos a Deus, clamamos ao Senhor, que nos dê paciência suficiente para também suportarmos. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus. Fique com esta mensagem, com esta palavra, e que Deus te abençoe. Eu só peço a você que dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado.